Boa Vontade Entrevista, de volta, hoje conversando com o professor titular do Departamento de História da Universidade de São Paulo, Dr. Oswaldo Codiola. No bloco anterior, ele já explicava para nós a respeito do significado, na perspectiva histórica, do termo revolução, um tema, aliás, muito presente na atualidade, para falar sobre todos os fatos que nós assistimos na atualidade, como a revolução tecnológica e tantas outras. Ele falava a respeito de revoluções importantes que mudaram a história da humanidade. Agora, o Brasil, como é que ele se encaixa nesses processos? Nós tivemos revoluções genuinamente brasileiras ou ele foi afetado por revoluções internacionais? Qual a visão do doutor? Bom, o Brasil, em primeiro lugar, historicamente, os próprios historiadores brasileiros o consideram como um país particularmente avesso a revoluções. Ou seja, o Brasil seria o país da conciliação. No entanto, o Brasil tem uma história revolucionária, certo? As revoluções Praieira, a Revolução Abalaiada, a Sabinada, enfim, toda uma série de revoluções, a cabanagem, principalmente no século XIX, foram tentativas de revolução política e, eventualmente, até de revolução social, especialmente no caso da cabanagem. Outra coisa é que tenham sido frustradas, certo? A abolição da escravidão foi uma revolução. Evidentemente mudou a sociedade, certo? Porque a escravidão deixou de existir. Mas claramente não foi uma revolução política, porque foi feita a partir de cima. E sempre se pensa em revolução como uma coisa vinda de baixo. Embora o movimento abolicionista não vinha de cima, o movimento abolicionista vinha de baixo, de camadas, digamos que não eram as mais pobres da população, de camadas intelectuais, certo? Então, portanto, por mais que se insista que o Brasil é um país avesso a revoluções, não se pode dizer que as ondas revolucionárias mundiais, certo, não tenham afetado o Brasil e que o próprio Brasil não tenha vivido tentativas revolucionárias surgidas dessa própria história, como as que falei no século XIX e como a campanha dos tenentes, certo, no século XX, certo, que foi um episódio praticamente único na história da América do Sul, que vivia na década de 20 um período de calmaria política total, menos no Brasil, certo, onde havia a chamada Revolução Tenentista. A segunda parte, as comunicações e tudo mais, bom, vamos enquadrar a internet e finalmente o produto final, certo, dessa coisa, digamos, o instrumento de uso cotidiano, porque estamos falando de uma transformação das comunicações através do computador, através de muitos outros meios, que é enorme, que permite realizar coisas que eram não impossíveis, mas simplesmente impensáveis apenas 20 ou 30 anos atrás, certo? Pode ser chamado isso de revolução. Evidentemente que se nos restringirmos ao marco apenas comunicacional e da informação, se trata de uma revolução. Se trata de uma revolução na informação, na informática, etc., etc. Que consequências sociais isso tem? Isso pode se identificar com uma revolução social ou tem alguma influência sobre uma possível revolução social? Sem dúvida que sim, mas até agora não se sabe muito bem como. Isso é uma página, ou melhor, um interrogante em aberto da própria história, certo? Dentro de um contexto mais amplo, se diz da atual revolução informática que ela seria a terceira revolução industrial. Nós tivemos a primeira revolução industrial no final do século XVIII, principalmente na Inglaterra, que foi a revolução do motor a vapor, do maquinismo, a segunda revolução industrial, que foi a revolução da química e do motor a explosão, que teve por teatro fundamental a Alemanha, certo, mas que se expandiu rapidamente para todos os outros países, e estaríamos, segundo alguns, vivendo agora uma terceira revolução industrial, porque digamos assim, o microcomputador, o circuito fechado, que constitui o princípio base, certo, da informática, mudaria a relação do homem não já com o objeto do trabalho, certo, que isso a máquina mudou, mas com o próprio instrumento de trabalho, certo? Por exemplo, eu trabalhei em fábrica e na época um torno usava, dependia da sua própria habilidade manual. Hoje depende da sua capacidade de programar um computador para que controle a qualidade do trabalho feito pelo torno, certo? Isso é uma revolução ou não é uma revolução? Para alguns sim, para outros não. A discussão está aberta, a divergência está aberta, mas em qualquer hipótese já há uma espécie de convenção, de consenso, em chamar o período que estamos vivendo na parte relativa à comunicação e também relativa à produção, na medida em que ela depende, certo, dos sistemas de comunicação, como uma terceira revolução industrial. Bom, durante a entrevista, o doutor mencionava, além dessas revoluções de caráter mais político, também algumas no plano científico, no plano do pensamento. Como é que essas revoluções se dão, essas mudanças de paradigma? Quem são os atores responsáveis por promover esse tipo de transformação radical profunda?
Bom, seria muito fácil responder que as mudanças nas revoluções científicas e culturais, certo? Mas as revoluções científicas são uma coisa bastante precisa, certo? Nós podemos dizer claramente o que é uma revolução científica e o que não é, enquanto que uma revolução cultural é um pouquinho mais amplo e, portanto, bastante mais impreciso. Quem faz as revoluções científicas, evidentemente, os cientistas. Isso não tem a menor dúvida, porque é sempre um cientista que acaba expondo um modelo paradigmaticamente revolucionário, certo? Agora, essas revoluções científicas não existiriam sem todo um contexto social e político que as possibilita, certo? Até porque, por exemplo, quando Galileu, certo, estabeleceu a aceleração dos corpos, o movimento dos corpos ao redor do Sol, o movimento da Terra em torno de si mesma e tudo mais, ele foi acusado pelos poderes existentes naquela época e foi obrigado, inclusive, a recuar publicamente das suas posições, certo? E pronunciou aquela famosa frase, pur si muove, né? Porém, a Terra se movimenta. Então, por quê? Então, portanto, esse contexto político e as verdades de Galileu foram finalmente aceitas. Não deixaram de ser dele, mas demoraram um certo tempo em se incorporar ao pensamento científico porque os poderes institucionais existentes não as deixavam se incorporar. Portanto, uma revolução científica não é apenas um cientista escrevendo um artigo sobre a teoria da relatividade, né? Este ano se cumprem 100 anos da publicação do artigo da teoria da relatividade geral de Einstein, certo? Não é apenas isso, mas é todo um contexto que possibilita, certo, que essa revolução científica seja conhecida de todos e principalmente que ela aconteça, porque Einstein escreveu sobre a base de todo um avanço da física e da matemática que o preexistiu, certo? Que foi até imediatamente anterior à sua própria descoberta, sem o qual Einstein não poderia ter sequer concebido a teoria da relatividade. Nós vivemos muitas desses episódios. Por exemplo, nós sabemos que os cientistas de Napoleão, quando invadiram o Egito e quiseram classificar a fauna e a flora desse país, no final do século XVIII, conceberam um esboço da teoria da evolução das espécies. Mas foi apenas isso, um esboço, que não teve nenhuma influência. Enquanto que Darwin, 70 anos depois, fez uma teoria, certo? O que demonstra, digamos assim, que não se trata apenas de pensar um modelo, de poder pensá-lo, senão de poder, digamos assim, dá-lo a conhecer publicamente de maneira teoricamente acabada, isso que constitui uma revolução científica, que não é um processo de um dia para o outro, não é um artigo, certo, que faz uma revolução científica, mas um processo de conjunto. E as revoluções culturais é a mesma coisa, elas sem dúvida existem, certo, mas elas são questionáveis. Por exemplo, no final da década de 60 se dizia que com paz e amor, o movimento hippie, estava se vivendo uma revolução cultural. Hoje em dia, muitos historiadores afirmam que o hippismo foi a matriz do neoliberalismo, certo? Ou seja, que muitos dos chamados yuppies da geração posterior, os yuppies eram os executivos das grandes empresas, dos bancos, que só se preocupavam em ganhar dinheiro e que fizeram aquilo que se chamou de neoliberalismo, egoísmo absoluto, hedonismo total, etc., etc., eram os velhos hippies da década de 60. E que, na verdade, o fato de serem yuppies aos 40, 50 anos, depois de terem sido hippies aos 20, não era contraditório, porque, na verdade, era a mesma atitude perante a vida. Então, a revolução dos costumes dos anos 60 foi uma revolução cultural ou não foi uma revolução cultural? É uma polêmica em aberto, porque ela teve muita influência e, portanto, negar seus elementos revolucionários não seria correto. Mas foi uma revolução acabada. Para muitos não foi uma revolução acabada porque foi uma revolução que afetou apenas a superfície das sociedades. Portanto, as revoluções culturais são um conceito muito mais ambíguo e de muito mais difícil detecção, certo? E a história existe para isso, para ver o que é de revolução e o que não é revolução quando acontece uma mudança cultural que na hora é imediatamente qualificada de revolucionária. Bom, professor, certamente podíamos falar muito mais sobre esse tema, é muito rico. O programa caminha para o encerramento. Agradecemos em nome da Boa Vontade TV. Abrimos também para as considerações finais do doutor. Muito obrigado por ter participado deste programa e espero ter sido claro, aunque com um tema tão vasto como este é muito difícil ser muito claro. É um tema desafiador. Boa noite. O programa Boa Vontade Entrevista conversou com o professor Dr. Osvaldo Codiola. Ele é professor titular do Departamento de História da Universidade de São Paulo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.